Chegava a hora do almoço e tinha sempre um suco geladinho na mesa, aquele suco forte que dava até pra pintar o carro com aquilo. As pessoas usavam ombreiras, pochete, todo mundo queria ter um tênis All-Star e de noitezinha a família se reunia pra assistir uma novela da Globo, porque ninguém é de ferro, né? O tempo passa pra todo mundo, né? Hoje em dia que o suco sumiu, a All-Star também, e a Globo mudou muito, tem muitas coisas que ela adorava, costumava fazer e que hoje ela simplesmente não faz mais. Foi abandonando, foi deixando de lado, e o vídeo de hoje é uma lista dessas coisas que a Globo não faz mais. Mas antes eu tenho um convite, vire um formoso ou formosa se inscrevendo no canal, é só você clicar nesse botãozinho embaixo. Se você curte televisão, meu amigo, esse canal é pra ti. Antes de terminar a novela, a Globo costumava passar cenas do próximo capítulo. Tinha até uma vinhetinha ali pra anunciar, olha, vai ter isso e isso na novela. Na maioria das vezes, né, era só pra encher linguiça, umas cenas que ninguém ligava, que não mudava nada na novela. Mas a Globo passava mesmo assim porque ela queria, e é isso. E ela fez isso até os anos 90, e sabe por que ela parou? Por conta da Manchete. Os telespectadores geralmente trocavam de canal, iam pra Manchete pra ver Pantanal, enquanto a Globo passava essas tais cenas do próximo capítulo. A Globo caiu na real, percebeu isso e consumiu com esse negócio de mostrar cenas do próximo capítulo, não voltou mais. Fazer o quê, né? Você tá atrasado para um compromisso, perdeu o relógio, não sabe a hora, e agora? É só ligar na Globo. Se você ligasse na Globo, era bem capaz dela te dizer a hora certa. Olha aí, mãe, na tela da Globo, eu falei que ia chegar lá. E justo numa Philips. Imagem, que som, que charme. Depois eu dou o endereço do meu fã-clube. Agora eu vou dar a hora certa. Tinha uma vinhetinha patrocinada, olha, é tal hora, a hora certa. Isso era um costume que não só a Globo tinha, mas as outras emissoras também, e que ela foi, abandonando com o tempo. Durante muitos anos foi hábito da Globo passar as aberturas das novelas em todo o capítulo, e ela já não faz mais esse tipo de coisa por um motivo simples e óbvio, para ganhar mais dinheiro, mais money. As emissoras ultimamente acham uma grande perda de tempo passar essas aberturas. Passar abertura, ao invés de perder tempo com isso, eu vou passar a propaganda que eu ganho mais dinheiro. É isso que elas acham. Então hoje em dia a Globo já não passa mais as aberturas todos os dias. Ei, Johnny Rambo, eu estou duro, conhece alguma simpatia para ganhar dinheiro? Os capítulos das novelas costumavam a ser numerados, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Os anos 80 foram passando e a Globo parou de numerar. Sabe como é que as pessoas mais ou menos sabiam quando uma novela tava pra acabar? Quando passava a propaganda do CD com as músicas da novela. A Globo sempre passava esses comerciais pra divulgar o CD da novela, era um negócio que sempre estava presente ali, tudo quanto a novela passava o comercial. E como vocês sabem, os CDs foram ficando ultrapassados e a Globo nem quer mais saber disso. Ela não se importa mais com o CD, ela não quer nem produzir, e esses comerciais foram sumindo com o tempo. Muitos deles eram até engraçados, tinha até um trocadilho com o nome da novela. Pecado é você não ter. Vai dizer que você não lembra daquelas vinhetonas em 3D da Globo, aquelas vinhetas maluconas. Elas sumiram, né? Isso tem uma explicação. A Globo demitiu um diretor que cuidava dessa área de vinhetas. E lógico, entrou um outro diretor no lugar, outra pessoa com outra mente, com outro pensamento e outras ideias. E esse novo diretor não curtia esse negócio de vinhetas em 3D. Esse 3D aí, olha, eu não gosto disso. Nem do logotipo da Globo em 3D ele gostava. Coincidentemente, desde 2014, a Globo deu um sumiço não só com as vinhetas em si, mas as vinhetas em 3D também, porque ela simplesmente não gosta de 3D, ela simplesmente não quer mais fazer. Meu Deus. As aberturas da Globo dos anos 70 e até os anos 80 começavam com o logotipo da novela, seguindo o exemplo de outras emissoras, como a própria Tupi. A Globo deixou essa prática com o tempo, mas já abriu exceções. As chamadas dos filmes da Globo hoje em dia são extremamente simples. A Globo costumava fazer um monte de gráficos, elementos, recortava os atores, tinha até o nome da sessão onde ia passar o filme ali no canto. De 2014 pra cá, ela simplesmente parou de fazer isso, as chamadas são limpas, só colocam o nome do filme e olha lá. Nem o logotipo dos filmes eles fazem hoje em dia, ao invés do logotipo é um texto branco, sim, um texto branco, e as chamadas se resumem a isso, um texto branco. Que pena. Durante muito tempo a Globo só usava essa fonte de texto pra tudo, essa aí que você tá vendo, pra tudo quanto é coisa, essa fonte tava em tudo quanto é lugar,
tudo mesmo, tudo que você possa imaginar. E aí você pergunta, por que a Globo usava só essa fonte? Qual o problema dela? Por quê? Por quê? Acontece que a imagem da TV antigamente era horrorosa, cheia de chuviscos, era uma imagem muito ruim. E a Globo pensou, putz, a gente precisa de uma fonte de texto fácil de ler, que dê pra ler com chuvisco, sem chuvisco, de qualquer jeito, que seja fácil de ler. E foi aí que ela desenvolveu essa fonte aí, uma fonte bem facinha de ler. Você podia estar lá na esquina que você enxergava, afinal era uns letrão. O tempo foi passando, a imagem da TV foi ficando melhor e hoje em dia a Globo não tá nem aí pra essa fonte, ela usa várias fontes menos essa. A Globo não usa o próprio nome, antigamente as vinhetas traziam embaixo o nome da emissora, Rede Globo, só que com o tempo a marca dela ficou tão conhecida que precisa mais usar, e ela deixou de usar. Eu não preciso disso! Todo mundo já teve algum probleminha com a conta de luz, ficar no escuro é muito paia, né? E a Globo, por incrível que pareça, passava por isso também. Ela é gente como a gente, era normal acontecer alguma queda de luz, e quando isso acontecia, a Globo parava bem rápido a programação dela e dizia assim, então pessoal, só um pouquinho, a gente tá com uns problemas técnicos, mas a gente já vai voltar, tá? E ela saía do ar com direito a chuvisco e tudo, mas em segundos ela tava de volta e pronta pra batalha, porque afinal eles tinham um gerador, né? Isso nunca ia acontecer hoje em dia. Essa marca d'água fica embaixo hoje em dia, mas nos anos 90, quando a Globo começou a usar, ela ficava em cima, sabia dessa? É claro. Quem é mais velho vai lembrar que antigamente o plantão da Globo não tinha nenhuma imagem, não tinha apresentador, era só a vinheta. A vinheta tocava e entrava a voz do locutor no fundo falando, dando a notícia. Putz, então, tal pessoa morreu, aconteceu isso e isso. Não tinha a imagem do cara. Isso porque a Globo queria ali dar a notícia o mais rápido possível. Tanto que os jornalistas tinham que correr muito pra ir lá gravar locução numa cabine. O plantão só tinha imagem quando era algum evento marcado, onde eles tinham gente e já sabiam o que ia acontecer. Quando acaba a sessão da tarde, o que passa? Passa Malhação, né? Não, antigamente não era bem assim. A Globo costumava passar séries da Nickelodeon e da Disney antes da Malhação, onde não tinha horário de verão. Então, para não adiantar as novelas onde não tinha horário de verão, eles tacavam as séries. A Globo não faz isso faz muito tempo. Os jornais da Globo hoje em dia tem uma musiquinha, uma trilha, tanto para começar o jornal quanto para encerrar. Ah, tal pessoa morreu e a musiquinha tá lá. Tan, 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 tan. Antigamente não era assim. A Globo usava um sonzinho pavoroso de uma máquina chamada Telex, que o povo usava para mandar mensagens. WhatsApp? Que WhatsApp o quê? WhatsApp é pros fracos. O bom é usar um Telex. A Globo nos anos 70 e 80 usava o som dessa máquina em tudo quanto é jornal. De manhã, de tarde, de noite, o barulho era esse aí. Veja em instantes como está funcionando o plantão do Ministério da Fazenda em Brasília para responder as perguntas sobre o Plano Bresser. O barulho foi feio. As novelas da Globo dos anos 2000 tinham closes muito exagerados, bem na cara dos atores, com a câmera meio descontrolada, sem tripé, saía focando na cara de todo mundo. Isso era muito usado nas novelas das 7, das 9 e por aí vai. A Globo foi deixando pra trás essa prática com o tempo. Outra coisa que a Globo parou de passar foi as vinhetas do Vale a Pena Ver de Novo, da Sessão da Tarde. Tem muitos lugares onde essas vinhetas não passam mais, são cortadas. Não vai passar, vai direto pro filme. Elas simplesmente não passam mais, vai direto pro filme. Nos anos 80 era um costume da Globo começar o primeiro capítulo da novela pela abertura, mas só no primeiro capítulo. E esse foi o nosso vídeo de hoje de coisas que a Globo não faz mais. Você lembra que ela fazia essas coisas? Deixe seu gostei embaixo, se inscreva no canal e até a próxima!